Queridos irmãos, queridas irmãs, então, deixa eu ver, esse vídeo é de 87, o número 87. Esse já é o 8º vídeo de hoje, mas tá bom demais. 87, a Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, eu espero que você esteja gostando desse assunto, porque isso é coisa que 100% das pessoas desconhecem isso, gente. 100%. E eu posso dizer que esse que sabe é apedrejado até falar chego. Mas é aquilo que eu ainda conversei com vó aqui no intervalo. Falei, vó, mas esses assuntos aí eu vou ser apedrejado, né? Ela falou, meu filho. Eu falei, eu vou ter uma raiva quando a avó fala assim, meu filho. Você entendeu? Meu filho, é melhor você ser apedrejado do que você apedrejar. Ai, que dá uma dor no cóccix, que você nem imagina. Todas as minhas vértebras faz assim, ó, quando ela fala assim. É melhor você ser apedrejado do que você apedrejador. Tenha paciência, melhor ser apanhado que você bater. Oh, meu Deus do céu, mas até quando? Mas vale a pena, né? Pelo o guia e o modelo que nós devemos seguir, vale a pena receber umas pancadas mesmo. Ou seja, eu tô falando assim por brincadeira, você acha que eu me preocupo? Falem, mas falem de mim, né? Então não me preocupo com isso não. É doido. Doido é um ser que está em processo de evolução do mesmo jeito. Doido é um irmão nosso também. Agora, eu te pergunto uma coisa. Quem não é doido neste mundo? Quem não é doido? Ah, gente. Olha, quem não é doido? Não dá para enumerar as coisas aqui que eu queria dizer. Vamos já para o assunto aqui mesmo. Então, na questão de número 28, Kardec diz assim, ó, olha só para você ver agora a sequência, a sabedoria. Se o Cristo não pôde, olha só, se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, aí eu já estou usando esse termo assim, ó. Se o Cristo não pôde, se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa lá há 2000 anos, é que faltava aos homens conhecimento. Não dissemos isso nos vídeos anteriores? De uma outra forma, mas tivemos a oportunidade de dizer sim. Dissemos isso. É que faltava aos homens conhecimento. Por que que Jesus ele abortou? Esse termo é meio pejorativo, você me, com todo respeito, eu peço desculpa. Mas Jesus ele abortou nesse sentido, não levando à humanidade tudo, preferindo falar a partir de então por parábolas. Por parábolas. E não em parábolas. Porque ele terá que explicar o que é dito em parábolas. Agora, você sabe. Então, é que faltava aos homens conhecimento para compreendê-lo, para entendê-lo. Que eles só podiam adquirir com o tempo, né? Então é só você ver que eles só podiam adquirir com o tempo. Faltava naquela época as ciências, 99% das ciências não existia naquela época, né? Se
De fato, se existia naquela época, era, eu ouso assim, a alquimia, a astronomia, mas assim mesmo aquela astronomia muito primitiva, aquela astronomia, coluninha tá daquele jeito, mas tá gostoso. Astronomia, mas aquela astronomia mantida na ignorância dos elefantes brancos. Existia também assim um pouco, a gente pode dizer, da astrologia, mas a astrologia deturpada, né? Deturpada pelos charlatões, mistificadores, impostores, porque isso sempre houve aqui na Terra. Isso sempre existiu. Charlatão, mistificador, impostor, zombeteiro, sempre existiu aqui na Terra. Tanto na erraticidade quanto no corpo físico, e vice-versa. Só que a astrologia naquela época não era. Se hoje a astrologia já não é lá tão confiável, naquela época você imagina. A astronomia naquela época não tinha assim credibilidade nenhuma. Se respeitava mais a alquimia, mas a alquimia nós sabemos que o teu princípio é de origem mística, né? Então depois é que foi assim surgindo através do tempo, dos séculos, dos séculos, as outras, né? Química, que é filha da alquimia, porque a química é filha da alquimia. Então não pode chamar e nem considerar o espiritismo parentesco com bruxarias e feitiçarias. Porque antes de dizer que o espiritismo tem parentesco com feitiçaria e bruxaria, é preciso pensar primeiro nas ciências que sempre tiveram vinculadas a bruxarias, porque não existe sequer uma ciência na face da Terra, independente do espiritismo. Não existe sequer uma ciência na face da Terra que não tenha um parentesco com a alquimia. Porque depois da alquimia vem a química. Então aí vem a física, vem a botânica, a zoologia, a mineralogia, né? A astrologia, aí tem também vinculado a anatomia, a biologia, e sei que vai longe, né, gente? Nossa, a cabeça fica até... Então só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. É lógico, porque naquela época não existia ciências capazes de sustentar aquelas teorias, né, na luz do microscópio, até porque naquela época também não existia o microscópio. Há muitas coisas que se teriam percebido, parecido absurdas, no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo naquele se encontra em estado de germen. Então, tudo encontra em estado de germe. Por isso que já tivemos a oportunidade de dizer que cientistas nenhum revelaram ciência nenhuma aqui na Terra.
Ninguém revelou, ou melhor, ninguém inventou. Ninguém, cientista nenhum, inventou alquimia, química, astrologia, astronomia, biologia, fisiologia, botânica, ninguém. Zoologia, mineralogia, ninguém. Ah, mas fulano de tal, Galileu Galilei, ele foi o defensor é uma coisa, criador da astronomia, não. Todos esses cientistas, nada mais, nada menos, fizeram o quê? Estudar no plano espiritual, vir à Terra, a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui levantar o véu de sobre a letra, revelando-nos aquilo que sempre fez parte das leis de Deus. Porque nós precisamos entender que todas as ciências reveladas por eles e não criadas, todas as ciências reveladas por esses cientistas são leis de Deus. São leis imutáveis. E quando entra no rol de mutáveis, é porque os cientistas acharam por bem mudá-las. Porque na íntegra, a tua essência é divina. Então é preciso entender isso, né? Então, tudo existe no germe. É preciso que aquele venha e descubra. Como, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, Kardec, né? Kardec foi o inventor do espiritismo. Pobreza de espírito. Kardec não inventou espiritismo. Nem Hippolyte Leondenizar Rivail inventou o espiritismo. O espiritismo não é de ordem humana. O espiritismo é de ordem dos espíritos. Segundo os espíritos. Por isso você pega o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas você não vê ali o livro dos Espíritos segundo os humanos. O Evangelho segundo os humanos. E você também não vê ali o Evangelho de Pedro, o Evangelho de João. Eu esqueço o nome dos outros apóstolos lá, me desculpa. Então não tem nada a ver com o homem. Então, Hippolyte Leondenizar Rivail, ele não criou o espiritismo. Ele não inventou o espiritismo. Ele apenas compilou. Ele apenas o codificou. Ele não participou em momento algum interferindo na doutrina dos espíritos. Eu já disse, eu vou repetir, porque o momento é exato, faz-se necessário. O livro dos Espíritos é composto por 1019 perguntas e 1019 respostas. As 1019 perguntas foram inspiradas por nosso Senhor Jesus Cristo e os espíritos que o assessorava Allan Kardec ali. Tá? Não
tirando o mérito de Kardec nenhum, porque ele possuía grandes feitos, grandes qualidades. Ele era um espírito nobre. Eu creio que ele teria até capacidade de codificar essa doutrina por conta própria. Mas você vai discutir com os desígnios de Deus? Eu não. Eu nunca temi a Deus igual o Deus de Dante. Eu não sou de temer a Deus. Eu tenho medo de Deus se eu errar. Sabe por quê? Não significa que Deus, o Deus, a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, ele é um implacável, ele é um monstro. Não. Eu tenho medo de errar e, ao mesmo tempo, com o conhecimento que eu tenho, me decepcionar. Porque ele é tão misericordioso para comigo. Agora, por que desobedecê-lo? Então não é vergonhoso para a gente? Porque a gente não consegue decepcioná-lo, e nem magoá-lo, e nem ofendê-lo. Então, faltando-lhe só a chave para se apreender o sentido das palavras. Aí vai para a questão 29, que a questão 28, ela é apenas assim uma nota esclarecedora, né? De suma importância, mas que já muito bem esmiuçada, que não carece assim da gente ficar tecendo comentário, porque ela não traz assim novidades, não. Mas Kardec diz assim, ó, mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas, ou melhor, voltando à interrogação, mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem? Quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem? Quem tem esse direito? Quem tem esse direito de interpretar as escrituras sagradas? Quem possui as necessárias luzes? Olha só, gente, vai prestar atenção nisso, hein? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes? Senão os teólogos? Quem o ousa? Quem o ousa? Quem ousa interpretar as escrituras sagradas? Senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência. Olha só para você ver, gente, que interessante. Em 1868, acredito, 1868, quando Kardec
escreveu a Gênese. 1868. Ele já estava tratando de matérias, de itens que nos acomete hoje. Olha só. Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Você precisa ser... A doutrina dos espíritos, ela é uma ciência condicionada a todos os meios, todas as classes. Todo mundo tem direito. Não são só os teólogos, não são só os científicos. Todo mundo tem o direito de abraçá-la e de estudá-la. Você acha que o tema que nós acabamos de tratar no tema 27, com relação a Moisés, Cristo e codificação espírita e Chico Xavier, você acha que nós não temos o direito de fazer esse trabalho, esse estudo? Ora, gente, a providência divina nos agradece. Toda vez que nós esmiuçamos, que nós mergulhamos nas obras. Porque essa ciência, ela encontra-se assim, propensa a todos nós. Você entendeu? Então, você vê, quem tem esse direito, nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame, quer dizer, o direito de exame, o direito de pesquisa, o direito de observação, o direito dos estudos dos fatos, pertence a todos, e as escrituras que são mais, e as escrituras não são mais a arca santa da qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, porque os hebreus, aqueles pessoal todos lá, eles têm essa mania da mitologia, tem a mitologia da Arca da Aliança. Gente, isso é uma palhaçada. A Arca da Aliança é uma palhaçada, gente. Isso é uma forma de manter as pessoas com o cabresto na cara. Não existe a Arca da Aliança. A existência, de fato, de uma Arca da Aliança, se fosse verdade, Deus estaria dando exclusividade a umas pessoas e abdicando-se outras do mesmo direito. Pode ter certeza que essa Arca da Aliança que eles anunciam por aí é uma Arca da Aliança mantida-se pelo Deus demônio de Dante. É o Deus implacável que criou essa mitologia dessa arca para manter as pessoas no mesmo estado de ignorância, gente. Isso não é do Deus inteligência suprema, causa por todas as coisas, não. Tá aqui. O direito do exame pertence a todos e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com os dedos, com as pontas dos dedos. Então, naquela Arca da Aliança lá, ninguém pode tocar com o dedo. Ninguém
pode ousar estudar aquela arca mitológica. Ninguém pode. Agora você sabe por que ninguém pode? Você sabe por que eles não permitem que aquela mitologia lá seja estudada? Para não descobrir a falsa, ou melhor, a farsa. Para não descobrir, para a humanidade não descobrir essa farsa que séculos e séculos e milênios esteve mantendo a humanidade no cabresto. Eita, meu Deus do céu, vai morrer com direito sem caixão mesmo esse Luiz. Mas é a realidade, gente. Eles agem daquela forma para que a humanidade não venha a descobrir a farsa que há por detrás, porque a partir do momento que descobre a farsa, perdem-se os adeptos. E você sabe que 99,9% eles preferem o adepto do que a quantidade, do que a qualidade, gente. Você sabe disso? Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo.